Gabriel dar um salve para os estudantes da Federal de São João del Rei, que eu acho que, assim como todo o estado de Minas tem sido muito emblemático para essa mobilização dos estudantes, talvez tenha sido o estado que conseguiu repercutir com mais força isso. Então, nosso reconhecimento aos estudantes mineiros e aos estudantes da Federal de São João del Rei, seu comando local de greve, seu DCS, centros acadêmicos, suas entidades, né? A gente está aqui participando desse ato do dia 5, que é uma marcha convocada originalmente pelo ANDES, FASUBRA, SINASEF e outras 28 entidades sindicais do funcionalismo federal, e aproveitando esse movimento de efervescência nas universidades para trazer aqui a discussão entre os estudantes, entre vários comandos locais de greve, entre vários militantes do movimento estudantil brasileiro, sobre a construção de um espaço nacional de articulação, né, que culmine numa pauta concreta, que achamos que, para além do apoio à pauta docente e técnico-administrativa, que é nosso dever como movimento social, mas o nosso dever também é expressar com nitidez uma pauta estudantil que... assistência estudantil, que é triplicar o orçamento do PNAES, que hoje é de R$500 milhão, a gente identifica aqui no mínimo R$1,5 bilhão. Segunda reivindicação, a contratação imediata de 7 mil novos docentes e técnicos administrativos. Terceira reivindicação, exigir do MEC um plano emergencial de conclusão das obras do REUNE. Isso para responder demanda de lugares como a FRJ em Macaé e Xerém, a Unifesp em Guarulhos, a Unibem em Ceilândia e várias universidades que se construíram. É bom que sejam cursos novos, mas não tem infraestrutura adequada para avaliar a qualidade do ensino. Quarta bandeira de pauta, gestão democrática, eleição direta para reitor, fim da lista tríplice, paridade. Quinta, por fim, bandeira de luta pela aprovação de um Plano Nacional de Educação, o PNE, com 10% do PIB e 50% dos royalties e do pré-sal para a educação, porque sem financiamento, sem comprometer o Estado brasileiro, sem pressionar o governo, o MEC, o Congresso Nacional e a sociedade brasileira, que precisa se comprometer com o financiamento da educação, é impossível avançar de forma consistente no plano de carreira, na assistência estudantil, nas obras emergenciais, na contratação de efetivo. Então o debate sobre financiamento, na nossa opinião, ele orienta todos os outros debates. Primeiro encaminhamento, ratificar a convocação do 60º CONEG. É o CONEG de número 60, Conselho Nacional de Entidades Gerais. Vai reunir cerca de 600 entidades gerais do Brasil inteiro, entre DCEs, UEEs e Executivas Nacionais de Curso, das quais mais de 50 DCEs das federais. Esse CONEG tem 3 pautas principais. A Rio+20, o nosso chanceler patriota é convidado para ouvir os estudantes antes de falar aos países que vêm conhecer o Brasil. A Comissão da Verdade, que fala da nossa história de luta para um Brasil mais justo, mais democrático, e da greve das federais. A gente acha importante, esse é o primeiro encaminhamento. O segundo encaminhamento, naquela executiva, é a constituição de um Comando Nacional da Luta Estudantil. E por que um Comando Nacional da Luta Estudantil mais amplo do que a greve nesse momento? Em 2 motivos: para dar visibilidade aos estudantes das universidades privadas, que também mobilizam hoje grandes lutas, em especial no Rio e em São Paulo. Os estudantes da cidade, da Gama Filho, da Anhanguera e da Uninove têm se valido dessas efervescências federais. Isso tem contagiado as universidades privadas. A gente tem feito assembleias e mobilizações com 1.000, 1.500, 2.000 estudantes, então para incluí-los nessa movimentação. E, em segundo lugar, porque achamos que o CONEG, esse sim com 60 DCEs federais, com 600 entidades estudantis, é o espaço mais legítimo, democrático, massivo, para poder constituir um comando nacional de greve, que não seja de cima para baixo, mas que suba de baixo para cima. O terceiro encaminhamento é agregar a todas as movimentações dos grevistas, em especial do ANDES, da FASUBRA, do SINASEF, do movimento grevista. O quarto encaminhamento é a definição de uma pauta clara para que o movimento discuta e seja consolidada no CONEG. E, por fim, a última deliberação é a constituição de um calendário de lutas até o CONEG. No CONEG vai ser ratificado um outro calendário mais intenso de luta. É importante fazer um debate político legítimo no movimento sobre o que gera a greve, como caracteriza essa greve. Alguns setores defendem que essa greve é fruto da precarização, de que a Universidade Federal está ano após ano se precarizando, se socateando e se privatizando. A maioria do movimento, na nossa opinião, discorda dessa interpretação. Na nossa opinião, a opinião aprovada por unanimidade em todos os campos da Uni, que vão desde as correntes mais à esquerda do PSOL até aquelas menos à esquerda do PMDB, um conjunto, uma miríade de organizações, movimentos não partidários inclusive, é de que esse movimento ele reflete as dores do crescimento.
eles são fruto de uma expansão, houve uma expansão nos últimos 5, 6 anos, ela é positiva. Nós temos que defender essa expansão, porque 86% da juventude brasileira está fora da universidade. Isso só é menos que no Haiti, no Chile, na Argentina, no Uruguai. Tem muito mais gente na universidade, percentualmente no Brasil. Então, na nossa opinião, é um dever da universidade e da sociedade brasileira debater a expansão do ensino superior. No entanto, as pautas que eclodem da greve, no caso dos estudantes, são assistência estudantil, ou seja, ampliou o acesso e as políticas de permanência não acompanharam o ritmo. Contratação de professor, ampliou o acesso, mas não repôs o quadro. Infraestrutura dos cursos novos, entrou curso novo, mas não teve investimento na qualidade necessária. Então todas essas bandeiras atestam pra gente de que é uma greve que ela é fruto da expansão, mas que ao contrário da nossa opinião, se voltar contra a expansão, ela deve exigir do governo federal uma postura mais agressiva e um posicionamento mais claro, mais nítido. O governo deve isso ao país de como será essa expansão, qual é o compromisso que eles têm com de fato expandir com qualidade as universidades brasileiras. E esse debate de fundo achamos que é importante que a turma debata em sala de aula, debata nos comandos de greve, porque é o extrato político que vai se tirar dessa greve. Nós não queremos uma greve só para fazer barulho, nós queremos que o nosso barulho conquiste vitória concreta para o estudante. Certo.